noite a todos, obrigado pela presença. Os encarnados e os desencarnados também. A gente tem mais desencarnado que encarnado aqui. Mas o Marcelo falou do problema do ser, do destino e da dor. Esse é o livro do Leon Denis. Leon Denis é um filósofo francês, ele é filósofo e literário também, autodidata naquela época, não havia escolas suficientes, muito menos para gente humilde. Ele viveu de 1846 a 1927 e em 1908 ele escreveu esse livro que é atualíssimo. É muito difícil porque é um livro de filosofia, né? Então eu espero que os amigos espirituais e leitores aqui da sala, inclusive o meu, possam me ajudar a me incluir a fazer uma leitura mais próxima possível daquilo que o autor quis dizer. E como eu disse, um livro de filosofia com linguagem rebuscada do início do século XX, já que ele o autor é da segunda metade do século XIX, né? Então a linguagem dele é bastante rebuscada. Mas vamos lá. O que é o problema do ser, do destino e da dor? O que é que ele queria dizer com isso? Qual é que é a ideia central desse livro dele? É responder o quê? Buscar o quê? É buscar a resposta que nós não temos até hoje, desde a época dele, até hoje nós não temos a resposta para essas perguntas, que são perguntas existenciais da nossa vida, do nosso dia a dia. E quais são essas perguntas? As perguntas é quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. Esse é o resumo do que o Leon Denis quis responder aqui nesse livro. E claro que daí é um resumo de 100 páginas mais ou menos. Eu fiz um pequeno resumo de 10, 15 páginas e depois fiz um resuminho de uma página e meia, onde eu vou ler o tema e vou então falando sobre o que o autor quis dizer. Por que é que ele foi buscar esse tema? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos? Porque na época dele, como agora, havia e há uma falta de conhecimento muito grande. Aonde essa falta de conhecimento? Aonde a gente podia buscar esse conhecimento? Falando da época dele, nós estamos falando da Igreja Católica, que era uma instituição, não é uma instituição secular de séculos e séculos e que não explica claramente para a gente quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, não é? Então, a Igreja Católica não nos explica. Na escola também, ele cita a escola como um lugar de ensino, onde a gente poderia aprender, não é? O que é moral, o que é ético, o que é progresso, como progredir na vida pessoal. E não existia esses ensinamentos, nem na igreja e nem na escola. Não existia, como não existem esses ensinamentos até hoje. Se você entrar na igreja hoje, se você estiver numa universidade de filosofia e fizer essa pergunta, você não terá a resposta que a doutrina espírita pode dar a você. O Leon Denis teve o primeiro contato com o Espiritismo aos 18 anos, quando ele leu o Livro dos Espíritos. Veja só, ele nasceu em 1846. O Livro dos Espíritos, a primeira edição dele foi editada em 1857. E apenas 7 anos depois da primeira edição, ele já com 18 anos, ele leu o Livro dos Espíritos. Foi o suficiente para ele se encantar e dizer: esse é o meu negócio. E daí ele trabalhou então uma vida inteira traduzidos para o nosso idioma, para vocês terem uma ideia, 16 livros escritos, todos eles livros de filosofia e de grande valor literário, já que ele era um autor bastante culto, né? Então essa falta de conhecimento, de formação das pessoas, é que levou ele a escrever esse livro, para responder essas perguntas nossas aqui. Quem somos, onde viemos, para onde vamos e por que sofremos? Bem, dada essa falta de orientação que havia na época e existe até hoje, que é a orientação, é a resposta dessas perguntas existenciais, surgiu o materialismo, logo depois do iluminismo.
O que era o materialismo? O materialismo, ele ensina como conquistar, como trabalhar, e ele como movimento, ele levava toda a sociedade a trabalhar apenas para buscar o sucesso, para obter o êxito. Só isso era valorizado no materialismo. Já que a igreja, com seus dogmas, suas dificuldades todas que ela tinha, cheia de restrições lá, vinha meio que sendo abandonada pelo próprio povo. Lembra-se que nós estamos falando da segunda metade do século XIX. Antes disso teve lá a Inquisição, enfim, toda aquela perseguição da igreja, e Joana d'Arc, aquela coisa toda. E isso acontece num momento em que está acontecendo a Revolução Francesa, que está ocorrendo na segunda metade do século XIX, junto com a Revolução Industrial ali do lado da Inglaterra. Ou seja, é um momento de ebulição, de muita efervescência social mesmo, né? E o Allan Kardec já viu em 1857 escrito o Livro dos Espíritos, a primeira publicação dele. Depois vieram as outras. Então, o materialismo, o ateísmo, eles acreditavam, levavam a sociedade e os jovens a acreditar somente na riqueza. E a única coisa que valia para eles era o êxito e o sucesso. Como foi? Interessa. Então, por exemplo, naquela época havia muitas, os povoados eram muito pequenos, né? Embora Paris já fosse uma capital importante, mas não era uma cidade tão grande assim, como nós tivemos hoje, evidentemente. Então as pessoas saíam para trabalhar fora e voltavam, algumas voltavam ricas. E ninguém se importava o que aconteceu, como é que ela ficou rica. Se ela matou 5, 10, ou 15, ou 20, o importante é que ficou rico, virou importante. Esse é importante, esse cara é bom. Esse cara é muito bom, não importa o que ele fez. Ou seja, na verdade, os fins justificavam os meios, seja como for, eu cheguei à riqueza, eu conquistei aquilo que eu queria, né? Sem respeitar absolutamente norma nenhuma. Então, a força toda desse materialismo, ela dependia de alguma lei, de alguma... Não, ela era o acaso. O que é o acaso? O acaso é o seguinte, o que ele quer dizer nesse caso. Por exemplo, o filho de um próspero comerciante seria naturalmente para aquela sociedade uma pessoa próspera, ou próspero comerciante, ou próspero industrial, ou próspero fazendeiro, ou próspero banqueiro, porque ele era filho de um próspero comerciante. E o filho do charreteiro, do carroceiro? Não adianta, coitado, moço tão forte, tão bonito, mas o filho do carroceiro, né? Vai ser o máximo que ele vai conseguir é ser carroceiro igual para ele. Porque eles acreditavam naquilo que hoje a ciência diz, que é o DNA, que dá a nossa descendência para os nossos filhos. O DNA da riqueza também está no sangue deles. Então, ou seja, quem é rico continua rico, cada vez mais rico. Quem é pobre continua pobre, cada vez mais pobre. Não adianta trabalhar, não, vai ser sempre como aquelas castas na Índia. Então, quem é miserável será sempre miserável. Quem é rei será sempre rei. E isso foi mantendo a sociedade muito acanhada, não é? Porque ninguém só podia progredir quem? O filho dos ricos. O filho de pobre não podia progredir. Então não havia nem incentivo para que se estudasse, para que se desenvolvesse. Não é verdade? Então, o materialismo ele tem uma série de problemas que ele gerava para aquela sociedade. Ele mesmo corroía a sociedade, né? Destruía a sua própria sociedade. As políticas sociais, na época, elas até fazem lembrar alguma coisa da nossa política atual aqui no Brasil. Elas falavam muito não dos deveres, mas os deveres ela não falava nada. Ela falava muito dos direitos das pessoas. Então todo mundo tem direito, eu tenho direito disso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito àquilo. E os deveres, ninguém tem dever nenhum. Ninguém falava de dever. Ou seja, era uma política social e moral. Porque ninguém tinha dever. Então, eu fiz mal para essa família porque eu precisava de dinheiro para pagar a conta do mercado. Não, foi isso que aconteceu.
E aquilo era justificado, aceito pela sociedade como um todo, juridicamente, socialmente, enfim, era um verdadeiro escândalo. Quer dizer, era mais ou menos que a lei mais forte. Se eu posso mais, eu vou lá e tomo dele e resolvo o meu problema. Então, todas essas situações levaram o Leon Denis a escrever esse livro. Nessa época aqui, os espíritos de Skol não é cerveja não, né, gente? Muito boa, por sinal, mas Skol seria os espíritos superiores, os espíritos de um padrão vibratório mais elevado. Eles diziam o seguinte: olha, numa sociedade em que não há um norte, não tem um rumo, não tem um conceito, uma doutrina, a coisa explode, não tem como controlar. Então, vândalos se fazem mais fortes do que todos e dominam regiões e assim por diante. Quer dizer, tem que ter um norte, tem que ter um rumo, tem que ter um conceito, alguma coisa para se apegar, para essa sociedade se desenvolver. Esse Leon Denis, na minha visão, ele foi, embora um grande filósofo, um homem preparadíssimo, ele foi muito utópico, ele teve uma utopia terrível, uma falha de visão assim, porque ele acreditava que deveria se adicionar o espiritismo na educação e na ciência. O que eu concordo com ele, não é que ele esteja errado, mas isso é uma utopia. Já passamos 150 anos e o espiritismo não está em escola nenhuma. Quer dizer, na verdade, de alguns anos para cá, os países passaram a ser países laicos, onde o governo, quando se declara laico, ele não aposta em religião nenhuma, ou seja, ele não difunde nenhuma religião, porque ele é laico, ele acha que o povo tem direito de escolher aquilo que quer seguir. Então, uma vez que isso seja verdade, não há como colocar o espiritismo na escola. E por que ele queria colocar o espiritismo na escola? Claro, porque o espiritismo é uma doutrina que nos ensina a respeitar o próximo, a amar o próximo como a ti mesmo, enfim, amar a Deus sobre todas as coisas, essas coisas que nós aprendemos na Bíblia do cristianismo, não é verdade? Diferentemente da Igreja Católica, que nessa época principalmente ela discorria um pouco dessa pregação. Então, o que ele teve de visão ali, na verdade, foi utópico. Não era possível aplicar, não é possível aplicar hoje, não era possível aplicar naquela época. Espero que um dia seja possível aplicar. Como nós estamos passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, então a tendência é que o mal vá perdendo força. Embora a gente esteja vendo diariamente mortes e mais mortes, e enfim, uma violência descabida aí na rua, é interessante a gente dizer o seguinte, que está havendo um crescimento espiritual. Nós estamos evoluindo enquanto espíritos. Todo o mundo, não é só nós aqui não, o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro começa a buscar respostas, a entender porquê, a entender exatamente o que ele coloca aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, enfim. Então essa situação ela tende a melhorar, mas a aplicação desse conceito espiritual nas escolas definitivamente não, por enquanto. A gente entende que no futuro talvez aí realmente possa ser colocado, mas nesse momento é impossível. Imagina 150 anos atrás. Então, era absolutamente utópico essa situação. Ele tem um modo de encarar na época, que ele divulgou e foi muito bem aceito, que era o seguinte: ele dizia assim, se as doutrinas que nós temos hoje foram feitas por homens de elevada gabarito, de muita sabedoria e tudo mais, elas não conservam aquelas doutrinas que haviam lá na Igreja Católica, enfim, da Luterana e outras mais.
Então ele dizia assim: nós, essa boa nova, essa novidade que se nos apresenta agora, que é o Espiritismo, ela, além dos homens de muita inteligência pregarem ela como doutrina, há também espíritos superiores que a testificam, ou seja, espíritos evoluídos, verdadeiros gênios da espiritualidade, que testificam elas. Se vocês pegarem, se vocês não tiverem a oportunidade nem o acesso a livros como esse de Leon Denis, eu confesso a vocês que esse aqui é o primeiro livro que eu estou lendo do Leon Denis. O que acontece? Você vai ver que os espíritos superiores realmente passam informações que somente um espírito superior pode passar. São respostas que nós, seres humanos, não teríamos. Embora homens cultos e de muita inteligência não conseguiriam responder aquilo que os espíritos superiores respondem. Sempre com muita coesão, né? Respostas lógicas. Então, ele dizia isso na época que, além da inteligência humana ali presente naquele momento, tipo Allan Kardec, Leon Denis e outros mais, Camille Flammarion e outros, haviam também a espiritualidade a favor dessa nova doutrina, dessa boa nova que era então o Espiritismo, né? Ele atesta nessa época que todas as religiões trouxeram maravilhas para a sociedade, né? Todas as religiões, né? Porque as religiões, na verdade, quando elas começam sempre falando de Deus, do Criador, do Filho, enfim. Então, todas elas testificam da verdade, de coisas boas e que nos ajudam, que nos orientam. Mas que em algum momento elas se perderam no caminho. Se perderam moralmente, não é? Acreditando ser o dono da verdade, com os dogmas poderosíssimos, do tipo, padre não pode casar porque é proibido, e ponto, e não se discute e acabou. Não explica, não tem explicação, é isso, acabou, aceita e pronto. Se você se casou e quer se separar, legalmente não é possível, pela igreja não é possível. Isso é um dogma fortíssimo. Então você não pode se casar. Então, quer dizer, esses dogmas muito poderosos foram minando essa igreja dogmática. E o Espiritismo vinha quebrar esse paradigma, né? Porque o Espiritismo é, na verdade, uma doutrina libertária. O Espiritismo tudo pode. Você faz se você quiser fazer. Você é o responsável por você. A salvação está onde? Está no Espiritismo? Não, está em você. O Espiritismo não salva ninguém. Quem salva é você. Você que se salva. Então, porque você é um espírito. Todos nós somos espíritos. Então, a igreja passou por esse problema e dificultou a vida da sociedade como um todo, levando ao materialismo, que eu já expliquei aqui o que é o materialismo, né? Ainda tem uma máxima do materialismo que dizia que, se para o cristão Deus criou o homem à imagem dele, para o materialista o homem criou Deus à imagem dele. Até uma muleta, Deus, vai levar Deus, vai com Deus não vai comigo, não carro, imagina, leva ele comigo. Então é mais ou menos assim, o materialista é mais ou menos isso, ele nega Deus, ele nega essa. E esse materialismo ele corroeu completamente todos os valores morais, porque ele pregava o sucesso a qualquer custo, o êxito. Então, se eu trouxesse dinheiro para minha casa, não importa o que eu fiz. Se eu matei 1, 2, 3 ou 4, não importa que eu trouxe dinheiro para minha casa. Parabéns, você é um cara de sucesso. Então, com essa nova proposta dos espíritos ajudando aos homens inteligentes a divulgar o espiritismo, o Leon Denis atesta que valia então, para aquela época,
Esse é o poder, porque dá para engasgar. A interdisciplinaridade. O que é? Na verdade, ele quer dizer que é a interdisciplina, é a união das disciplinas, não é? Que é o espiritual, o material, o trabalho, a honestidade, o amor, a moral. Então você junta a filosofia, a ciência, a fé. Agora você tem uma resposta. Porque a religião sem a ciência é palavra jogada ao vento, né? Ninguém prova nada. Já a religião comprovada pela ciência, aí sim, a ciência corrobora aquilo que a religião diz, aquilo que a fé diz. E aí, o Leon Denis tem como codificador, o Leon Denis não, o Allan Kardec, desculpa, o Allan Kardec tem como codificador do Espiritismo a seguinte citação: se o Espiritismo disser alguma coisa e a ciência provar o contrário, fique com a ciência, porque o Espiritismo está errado. E isso tem lógica, isso é muito óbvio, e isso nos motiva como espíritas a acreditar cada vez mais, porque significa dizer, se ele, Allan Kardec, escreveu alguma coisa que a ciência veio e desdisse, esqueça o que Allan Kardec falou, fique com a ciência. Então é muito forte isso. Então, valendo mais essa união de disciplinas, que era a filosofia, a ciência, a fé, ela era muito mais forte do que o segregacionismo que a igreja pregava. Porque a igreja não aceita a ciência. Vocês se lembram quando o Júlio Verne disse que a distância da Terra para a Lua era 300 mil quilômetros, ele foi caçado. Quando alguém disse que a Terra era redonda, foi condenado. Quer dizer, é uma coisa de tudo que a ciência dizia, a igreja desdizia. Então, ou seja, não trabalhava junto. O Espiritismo vinha combater toda essa dificuldade da ciência. Até esse momento, então, ele começa a pregar daí que o Espiritismo dispensa dogmas. Ele não aceita dogmas porque ele não tem dogmas. Não tendo dogmas, ele apresenta provas científicas. Eu não tenho dogmas e ainda apresento provas científicas para dizer aquilo que eu testifico. Então, ou seja, é uma doutrina multidisciplinar que prova. Eu falo e provo por quê. Eu não falo e digo, olha, é isso aí, pronto. Não, eu falo e provo por quê. Fala-se daí no Espiritismo em deveres e responsabilidades. Deveres esses e responsabilidades que agregam valor ao homem. Que lá em cima ele não fala em dever, ele fala só em direito. O materialismo fala em direito, né? E o Espiritismo fala em dever. Se eu quero alguma coisa, eu devo agir dessa maneira. Só agindo dessa maneira eu consigo conquistar. Então, o ápice dessa união é até diferente do nosso, porque aqui ele cita ciência, filosofia, artes e religião. Veja, ele fala de artes aqui. E nós, hoje em dia, deixamos a arte mais ou menos de lado. Mas a arte pode ser colocada, inserida nesse contexto, sim, porque também é uma área de estudo importante. Quando Allan Kardec começa a ser criticado por uma série de fatores e por uma série de membros da sociedade local, então, ele defende o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo traz consolo aos problemas éticos e morais que a sociedade atravessava. E era uma verdade, ele não falava isso da boca para fora, ele falava e provava, porque ele tinha esses dados aqui. O próprio Allan Kardec diz que dogmas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, o Espiritismo não deve explicar dogmas, não é? Então, o Espiritismo, por exemplo, nós espíritas
não aceitamos o aborto, não é? Que é um tema polêmico, altamente polêmico. Mas existe uma explicação lógica para não aceitar o aborto. Nós temos toda a fundamentação. Não é que é proibido fazer o aborto. A Igreja Católica proíbe e excomunga quem faz, né? Pecado mortal. Já no Espiritismo não, a gente condena quem faz o aborto. Nós não indicamos o aborto, tem hipótese nenhuma. Mas não é um dogma. Ela atesta com conhecimento. Eu não aprovo o aborto pelo simples fato de que tem uma vida ali dentro, essa vida tem um espírito, esse espírito tem uma missão. Então, se você bloquear o nascimento desse espírito, ainda que ele não tenha cérebro, ainda que ele seja completamente com problema de saúde, se ele tem esse problema de saúde, é porque você, mãe que está gerando esse filho, e pai, tem que conviver com aquela criança daquele jeito, naquela situação. É algum resgate que você tem com aquela criança. E ela também tem algum resgate para enfrentar. É por isso que o Espiritismo não aceita o aborto. Ele não aprova o aborto. Mas não é um dogma que condena, olha, você está condenado, você abortou, você está fora. Não. Ele explica o porquê. Existe um motivo lógico para isso. Não há vida gerada que não tenha um plano anterior para ela. E que não tenha um espírito já escolhido para encarnar naquela vida. Seja ela, tenha ela cérebro ou não. Então, o Espiritismo não tem dogma. Ele tem decisões importantes que ele explica por quê. No Espiritismo nós entendemos o contrário do materialismo, que a matéria não é o princípio da vida, ele diz. A matéria é o limite da vida. O que me limita é a matéria, é o meu corpo. Ele sim vai perecer, ele sim vai falhar comigo, ele sim vai me deixar na mão. Não sei se aos 50, se aos 60, se aos 70, se aos 90 anos, mas ele vai chegar ao fim. E o Espírito? Esse não. Esse vai continuar, porque ele vai continuar do outro lado, do lado espiritual, e depois ele vai reencarnar novamente, nesta orbe ou em outra orbe, dependendo do grau de evolução desse mesmo espírito. Tá certo? Então não há, nesse ponto ele é antagônico ao materialismo. É evidente, eu não precisaria nem dizer, mas é importante que se diga, que os excessos que nós cometemos enquanto encarnados de ser humano, eles podem nos prejudicar enquanto homens encarnados. Não é verdade? De que maneira? Bem, bebe-se demais, come-se demais, trabalha-se demais, joga-se demais, tem-se uma vida sexual desregrada. E isso tudo são excessos. Esses excessos que prejudicam o nosso corpo físico, ele atrapalha o desenvolvimento do nosso espírito, o crescimento do nosso espírito. E isso nós temos que cuidar. Tem muita gente que diz assim, essa casca grossa que nós temos, porque o espírito é maravilhoso, o espírito é a quinta essência, né? O material dele, né? Ele é imaterial, né? Mas nós não, nós somos carne e osso, que cai, que apodrece, que estraga essa porcaria dessa capa. Mas essa porcaria dessa capa é uma máquina maravilhosa criada por Deus. E nós temos que cuidar dessa máquina, porque nós somos os responsáveis por ela. Nós é que temos que cuidar dessa máquina, para que o Espírito atue então sobre essa máquina, para que a gente possa fazer então aquilo que nós temos que fazer. É a nossa estrada, é a nossa pista. É aqui que nós temos que fazer. Qual é que é o seu dever, o seu trabalho? É crescer espiritualmente, moralmente. É para isso que eu vim aqui. Nós viemos aqui para isso. Não é? O eu ordinário, que ele chama, ele é limitado pelo corpo, quer dizer, que é o eu
acordado, encarnado, que tem limitação. Eu, em vigília aqui, o meu espírito não tem acesso a nada. Depois ele chama o eu ordinário de o eu profundo, que é o completo. Quem é o eu profundo? É quando eu adormeço e o meu espírito se desdobra e vai então ter contato com a espiritualidade. Quando ele entra em contato com essa espiritualidade que ele me deixou aqui dormindo, e ele fica ligado, um fio tênue, o que acontece? Ele passa a ter acesso às informações todas das vidas que ele teve e tudo mais. E passa a ter acesso às informações dos outros espíritos. Por isso que no centro espírita a gente orienta que na hora de deitar, que a gente faça uma oração pedindo que o nosso espírito se dirija a um local onde ele possa ou crescer moralmente, ou aprender moralmente, ou mesmo que ele possa ajudar em algum trabalho edificante que haja necessidade. Porque o nosso espírito também ele pode sair e ir para uma balada, é verdade, ele vai para uma balada e você acorda cansado, extenuado e tal. E o seu espírito dançou a noite inteira, bebeu a noite inteira, fez um monte de bagunça aí pela rua, não é? Brigou, enfim. Quando eu digo pela rua, evidentemente no plano espiritual. Então, na verdade, a gente quando se desdobra, aí o nosso espírito passa a ser completo. Porque o espírito é limitado pela matéria. Eu aqui encarnado, eu não me lembro das vidas passadas, do que eu fui, do que eu fiz. Mas eu, em desdobramento, tenho acesso a essas informações. Então esse é o eu completo que ele fala. O eu ordinário sou eu aqui encarnado agora em vigília, não tenho acesso a essas informações. O eu completo, dormindo, eu tenho esse desdobramento. Ele diz aqui, e eu vou ler para vocês, porque é uma frase dele que eu copiei exatamente como estava no livro. Ele diz assim: há em alguns uma reserva que em determinado momento se rompe. Todos nós, há uma reserva que em determinado momento se rompe. Ele libera aos profetas, mártires, artistas, missionários e outros conhecerem impulsos que são surdos e poderosos e que nos oferece grandes obras, uma verdadeira explosão de conhecimento. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que em determinado momento da nossa vida, alguns de nós vão ter essa explosão, que é o quê? Que é quando surge um Mozart, um Beethoven, não é? Um Da Vinci, né? São pessoas que têm esse contato, essa liberação. Ele fala até em água, parece um tanque de água que transborda, né? Então aquilo vai enchendo a caixa e transborda, e aí então sai toda essa criatividade para fora. São espíritos de muita luz que passam essas informações. Então saem as obras de arte, de um Mozart, de um Beethoven, de um Da Vinci, de um Van Gogh, enfim, de vários desses. Muitos desses são autodidatas. Mozart, que é considerado o maior virtuoso, maior do que Beethoven, porque Beethoven era estudioso, Beethoven estudava, então é por isso que o Beethoven é grande. Mozart não estudava nada, Mozart sentado fazia, porque ele morreu jovem, na rua, enfim, todo destruído, né? Fisicamente, moralmente, espiritualmente. Então ele fala disso aqui, eu citei, porque é uma frase importante, é um texto importante, que ele fala dessa expansão, vamos dizer assim. Tem uma coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante, porque a gente lê muito em psicologia, em filosofia, as pessoas falam o meu eu, o nosso eu, o eu nosso, que você tem e tal. E é muito simples para ele. Ele fala assim: o nosso eu é o espírito. Não tem o meu eu, é o meu espírito. É lógico, né? Eu não tinha pensado nisso, porque eu não parei para pensar, eu também não teria essa capacidade, mas o nosso eu é o nosso espírito. Ele é que toma as decisões. Eu faço isso, não faço aquilo.
certo ou errado, eu faço. O nosso eu é o nosso espírito. O que é então o sono? O sono é a alma que se desprende. E disse também, na época, dizia-se que o sono é irmão da morte. E o sono é irmão da morte. Porque qual é a diferença do sono para a morte? É muito pouca coisa. A diferença do sono para a morte é que o espírito está ligado no corpo ainda por um cordão muito tênue. Um cordão de energia muito tênue. E se esse cordão se rompe, aquela pessoa morreu. Ela não tem mais o espírito. O espírito é o princípio inteligente do corpo. Vocês devem concordar com isso, não é? Então, se o espírito é o princípio inteligente do corpo, o corpo sem espírito nada mais é do que é igual um saco de batata. É a mesma pessoa que está ali, é a mesma mão, o mesmo pé, o mesmo cabelo, mas se o espírito não está mais ali, acabou, já era. Por isso que a gente enterra ela, né? A gente, não sei se é certo ou errado enterrar, mas é o nosso costume, né? Então, enterra-se, porque o espírito ele se desprende e vai embora. Então, a diferença do sono para a morte é uma diferença muito tênue, é só o rompimento desse cordão. Daí o espírita aceitar muito melhor a morte do que o não espírita. Porque nós espíritas sabemos e entendemos que a passagem que é feita para o plano espiritual é a passagem para o mundo real. É a passagem para o mundo mais próximo de Deus, não é? Para o mundo real, para o nosso mundo, que é o mundo espiritual. Aqui é passagem, aqui é aprendizado. Lá nós aprendemos também, mas aqui nós aprendemos não só através do sofrimento, mas também através dele. Lá o sofrimento é muito menor, não é? Sente-se muito menos dor lá, porque nós somos muito mais etéreos como espíritos. Nós não temos o braço, a cabeça, não é? É a forma. E daí ele fala então do hipnotismo. Gente, olha a importância do hipnotismo, uma coisa que eu mesmo nunca me atentei. É uma sugestão terapêutica que liberta o espírito do corpo, podendo então o terapeuta levar aquele espírito dirigido de acordo com a necessidade do hipnotizador. Estão entendendo a importância do hipnotizador? O hipnotizador é capaz de conduzir você, o seu espírito, fora do corpo, né? Quando eu digo fora do corpo, você já está no estado sonambúlico, no estado de sono, desligado. Seu espírito é que vai agora, não é? E o hipnotizador então consegue dirigir o seu espírito para o caminho que bem entender. Olha a importância da hipnose então, como terapia, como é importante, né? E a gente eu não tinha essa visão. O nosso sono, enquanto a gente dorme e o nosso espírito se desliga e viaja, enfim, ele não se desliga, na verdade, apenas se ausenta, o nosso espírito ele repara as nossas forças vitais com o auxílio do universo, das energias do universo. Não sei se todos sabem, mas todos nós, absolutamente todos, somos formados por fluido cósmico universal. Eu não sei se todos sabem. Todos nós, tudo que é matéria, tudo que existe abaixo de Deus é fluido cósmico universal. Absolutamente tudo. Tudo, absolutamente tudo. A água, o pó, a terra, o cabelo, o braço, tudo. O microfone, tudo é fluido cósmico universal. A formação dessas moléculas é diferente em cada ser, em cada objeto. E aí vem lá dentro do reino mineral, o reino vegetal, né? O reino animal, o reino mineral. Tudo é de uma mesma matéria. Por isso essa energia do universo, o Espírito usa ela então para recarregar, como se ele estivesse recarregando as nossas baterias. Como não? Ele está recarregando as nossas... É que nós não temos bateria ligada, né? Mas ele está recarregando a nossa energia vital.
Há também, ele fala também aqui, uma coisa que é nova para mim, não sei, talvez o Marcelo tenha conhecimento sobre isso, mais do que eu. Quanto mais a alma se afasta, o espírito se afasta para regiões etéreas, longínquas aqui da nossa órbita, do nosso planeta, mais fraco o laço que une esse espírito ao corpo, fica mais tênue. E mais difícil é, então, o encarnado se lembrar quando ele está acordado. Então, quando o nosso espírito foi para um local muito longe, além dessa ligação ficar muito tênue, nós não nos lembramos do nosso sonho de jeito nenhum. Muito mais difícil é se lembrar desse sonho do que uma simples viagemzinha por aqui. Isso vai se tornando bastante interessante na medida em que a gente vê o seguinte, quando a gente sofre esse desdobramento, é que a gente tem as oportunidades de ter respostas para as inspirações, solução de problemas difíceis, para criar uma música, para criar uma obra de arte. Eu tenho um depoimento do músico, o principal músico do Rolling Stones, não é o Mick Jagger, esqueci o nome dele, o altão, e ele fala assim, foi ele que fez Satisfaction. Ele fala, ele estava dormindo, aí ele acordou num lugar assim, estava lá uma bagunça, uma festa, ele falou, me dá um papel, pegou o papel e escreveu Satisfaction. Não preciso explicar para vocês, Satisfaction é das músicas mais tocadas no mundo inteiro. Então, ou seja, muito provavelmente ele teve esse contato, e naquele momento que ele acordou, ele se lembrou e escreveu. Um pedacinho de papel, escreveu lá meia dúzia de frases, e a música das mais tocadas do mundo, talvez o maior sucesso dos Rolling Stones. Não é? Então, esse é um exemplo de como que quando há esse desdobramento, nós podemos encontrar a solução para os nossos problemas. Aí ele fala, ele sai desse capítulo, e é uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Quando ele tem essa informação, então, que o encarnado tem essa informação, por exemplo, essa música que foi escrita, não importa se ela é espiritual ou anímica, se é o meu espírito ou se vem de outro espírito. Não importa se a solução está ali, então a gente aproveita ela. Se ela for anímica do meu espírito, tudo bem, foi ele que me deu a música. Se ela não for anímica, o espírito que me deu a música, eu escrevi do mesmo jeito, tá bom? Aí ele fala da telepatia, que nada mais é do que a recepção e transmissão do pensamento. O que é isso? Isso é um padrão vibratório. Quando a gente estabelece um padrão vibratório próximo da pessoa, que não precisa estar próximo fisicamente, mas o padrão vibratório está muito próximo do padrão vibratório daquela pessoa, que é como a rádio sintonizada, né? Você sintoniza lá no 90.5 da FM, é a rádio CBN. Todo mundo sintoniza, é a rádio CBN. Então, se a minha sintonia estiver junto com a sua sintonia, nós podemos trabalhar a telepatia. Tanto podemos trabalhar conscientemente como inconscientemente. Essa telepatia. Então, isso é uma coisa normal que vocês vão, ao longo da vida de vocês vão. Agora, por favor, não me venha com aquela máxima, né, de quando o cara vira espírita, ou ele é espírita já há algum tempo, assim, nossa, eu pensei em você me ligou. Puxa vida, nós estamos antenados. Caramba, a pessoa liga todo dia para ele no almoço, é lógico que você pensou nela. Isso é espiritismo, espírito de porco, porque não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O marido liga para a mulher todo dia depois do almoço. Aí toca o telefone e fala, é ele? Falei para você que é ele? Puxa, os nossos espíritos, não são espíritos coisa nenhuma, todo dia liga naquele horário. Então também nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Vamos menos. Mas a telepatia é possível que aconteça. Eu vou ler outra frase dele para depois abrir para as perguntas. Ele diz assim: quando o homem
isso é profundo, gente, e é o mais interessante do final do capítulo. Quando o homem já não tiver segredos, quando se ele puder ler no cérebro os pensamentos, o homem não tem segredos e você já pode ler os pensamentos, ele não mais se atreverá a pensar no mal. Por conseguinte, ele não se atreverá a fazer o mal, nem pensar e nem a fazer. Assim a alma humana elevar-se-á sempre, subindo pela escada do desenvolvimento infinito em busca da perfeição. Só para resumir isso aqui, para ficar claro. No plano espiritual, lá do outro lado, no plano espiritual, ninguém fala com ninguém, porque não precisa se falar. Então, o meu padrão vibratório é o mesmo de fulano. Eu olho para fulano e tenho acesso a todas as informações do fulano. E ele tem acesso a todas as minhas informações. De tal maneira que eu não preciso perguntar para ele: você é corintiano? Eu sei que ele era corintiano. Por isso que ele tem muita luz. Então, a bem da verdade, o que ele quer dizer aqui, acho que você não gostou muito. O que ele quer dizer aqui é exatamente isso: que quando nós nos tornarmos mais perfeitos, e que as nossas mentes puderem ser lidas, porque elas estarão sem maldade nenhuma, nós não teremos maus pensamentos. Se não teremos maus pensamentos também, não faremos mal a ninguém. Então, aí haverá essa possibilidade. Então, aí como encarnados ainda, estaremos vivendo como os espíritos superiores, fazendo essa troca fazendo essa leitura de pensamento, sem ser telepatia, sem ser nada, apenas olhando um para o outro, a gente tem acesso a todas as informações. Bem, eu encerrei aqui dizendo assim: a doutrina espírita nos oferece a solução para todos os problemas de ordem social, educacional, moral, sentimental e espiritual, tratando-os com a ajuda da ciência, filosofia e da fé raciocinada. É claro que esse resumo que eu fiz aqui, esse aqui é meu em relação a ele, né? Então ele disse isso aqui, isso é o que ele quis dizer. Então agora eu vou abrir rapidinho para perguntas. São 9h15 já. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, da explanação a respeito de algum assunto ligado ao tema, por favor. Pois não. Quando eu adentrei, o senhor estava falando com relação ao que somos, de onde viemos e para onde vamos. Sim. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse esse ponto com relação, porque o senhor, pelo que eu entendi. Na verdade eu não explico por quê, mas a doutrina espírita é que explica, não é? De onde viemos nós? Nós somos espíritos, criaturas de Deus, criados individualmente, não é verdade? E somos criados ignorantes, todos nós. Como espírito, não temos descendência, somos seres absolutamente individual. Não tem pai nem mãe. Meu pai é Deus. Pronto, dali eu vou começar a desenvolver a minha vida. Eu vou encarnar e a primeira relação com o mundo, como é que vai ser, tá? A segunda, a terceira encarnação e assim vai. Isso é de onde eu vim. Para onde é que eu vou? Eu vou caminhar para a eternidade, para a perfeição. Qual o estágio que eu estou? Quem sou eu hoje? Bem, hoje eu sou um espírito que tem um determinado grau de evolução, que eu não sei qual é, mas eu tenho um grau de evolução, o meu espírito tem, o seu tem, ele tem, todos os nossos espíritos têm um grau de evolução. Todos eles deverão caminhar para onde? Eu falei no finalzinho, quando eu disse que quando nós estivermos preparados, nós então estaremos sem precisar falar, sem precisar da palavra, porque já estaremos nos comunicando. Então o que ele quis dizer aqui é: quem somos? Somos espíritos. De onde viemos? Viemos do Pai, somos criaturas dele. Para onde vamos? Caminhamos em busca da evolução, da eternidade e da perfeição, porque Deus disse que todos nós somos deuses e nós seremos deuses. Não é que um será o outro, todos nós seremos deuses, uns antes, outros depois. A diferença que nós temos hoje
de nós, homens encarnados, para Deus, é a diferença que tem os animais para nós, homens. Guardadas algumas proporções aí, é mais ou menos isso. O animal ele tem que passar por tantas encarnações para chegar ao homem, tal como nós teremos que passar por tantas encarnações para chegar a Deus. Expliquei para você de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Ainda tem um elo de ligação aí, eu não sei se é pelo motivo de nós estarmos aqui, com relação a essa evolução que nós temos do reino mineral, para o vegetal, o animal, o nominal, até a gente chegar nessa condição. Isso. Tá certo? E também existe informações de determinados grupos já parecidos que não passam nessa condição e vêm de outros órgãos. Assim, na verdade, eles já estão em outros órgãos, né? Por exemplo, você vai encontrar num livro que ele me recomendou uma vez, chamado Os Exilados de Capela. Então, quem eram os exilados de Capela? Eles eram revolucionários lá, vamos dizer assim, revoltados lá em Capela, e Capela era uma orbe muito mais desenvolvida do que a Terra. Que na realidade era a corrupção, né? Eles foram exilados Isso. lá pela função. Exatamente, então eles vieram para cá. Quem é que se imagina que sejam alguns exilados de Capela? Platão, Sócrates, certo? Esses são alguns que são possivelmente exilados de Capela. Então, ou seja, eram seres altamente evoluídos para a sua época, tá certo? Que vieram ajudar nós aqui na Terra a desenvolver, já que naquela época era olho por olho, dente por dente, né? Então o cara matava o outro só porque a mulher do outro era bonita. Então, quer dizer, era um absurdo. E eles vieram então ensinar matemática, filosofia, literatura, essa coisa toda, artes, pintura e tudo mais. Mais ou menos isso. Deu para dar uma. Só um detalhe: esses espíritos que vêm de outros órgãos, eles passaram pela mesma evolução que nós temos aqui na Terra. Se existe uma ligação entre a parte animal e a parte humana, eles têm uma ligação lá no órgão deles, teve uma ligação igual. Eles não nasceram já direto espíritos, porque de lá espíritos que vieram para cá. O universo é único. A regra que vale para todos os orbes. Só que como se um planeta fosse uma residência. Saio da minha residência e vou para uma outra residência. Mas o princípio geral é o mesmo. Igual nós encarnados, todos nascem. A mesma evolução que nós temos aqui, eles têm. A gente precisa analisar em relação ao que nós temos aqui na Terra, em relação ao oxigênio que pode ter toda essa gama de polaridade que nós temos aqui, através desses reinos que a gente comentou. E nesses outros planetas, não há essa condição. Mas o oxigênio é o combustível do ser humano. Temos duas coisas aí. Primeiro, as informações que nós hoje temos encarnadas a respeito de outros planetas é pequeno. Digo por quê? Nós hoje estamos num planeta pequeno, de um Sol pequeno, numa galáxia pequena, de um universo grande. São mais de 200 bilhões de sóis nessa galáxia. São 200 e poucas bilhões de galáxias. Então dizer assim, só o planeta Terra tem essas condições, é temerário. Não sei. Sei que hoje a informação que nós temos é essa. Só que no planeta Terra, no começo da vida, não se exigiu oxigênio. Era cianeto. Tanto que os mares eram mais esverdeados por causa disso. E aí depois o padrão da própria Terra, isso é comentado no livro, salvo engano, Emmanuel ou A Caminho da Luz, nesses dois livros, que conta essa evolução que o planeta também teve. O livro A Gênese também conta alguma coisa a respeito. Que houve uma mudança do padrão oxigênio, mas existe vida também sem oxigênio. Tanto que, se você perceber, hoje descobriu vida dentro de vulcões, onde não existe oxigênio. Então, às vezes o nosso pensamento, ele engana um pouco a gente. A gente acha que, olha, só existe vida com oxigênio. Não, não é bem assim. Existem outras. Os cientistas entendem que só existe vida onde exista água. E isso não é verdadeiro também. Para eles, cientistas. Para nós, espíritas, já entendemos que não. Não é possível que haja vida, por exemplo, em Júpiter, não tem uma gota de água. Isso a gente está falando em aspecto físico. A gente não pode esquecer
que o ser ele tem três grandes, vamos assim dizer, departamentos: o ser espiritual, o ser a um nível espiritual, que é o perispírito, e o ser a nível físico. Então, outros órgãos podem ter vida, mas não ser física. Pode ser uma vida perispiritual, ou num padrão físico diferenciado do que nós vemos. Até tempos atrás, a luz não se entendia como uma energia, e hoje sabe-se que ela é matéria, ela é fóton. A gente não tinha conhecimento de ondas eletromagnéticas que foram descobertas. Existiam já ondas de fundo desde o Big Bang, que inclusive hoje cientistas procuram esses ruídos de fundo, que se você for olhar a televisão, aquele chiado antigo é ruído de fundo do universo. São ruídos eletromagnéticos que existem há muito tempo, que hoje o homem conhece e manipula. Então o nosso conhecimento ele está desenvolvendo. Então, às vezes eu não tenho conhecimento de alguma coisa e eu falo, não existe. Não é porque eu desconheço que ele não existe. Ele existe, porém eu desconheço. E muita coisa acontece em questão de universo, vida, inclusive física, dessa forma. Uma coisa nós sabemos e podemos garantir para você: tudo que existe em todas as ordens, absolutamente tudo, é composto do fluido cósmico universal, de uma maneira ou de outra. Criação de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu relatei em relação ao oxigênio, em relação ao planeta Terra, porque em outros planetas não tem mais existem vidas. Só que nós não temos condições ainda de ter o conhecimento de que forma é processado lá. Mas, porém, os espíritos que estão lá, tá? Não com uma condição de matéria, mas sim ou pelo espírito ou com o próprio espírito, muitas vezes eles são enviados para cá para reencarnar. Então, é em virtude disso que eu estava perguntando com relação à matéria que o senhor estava explanando aí na frente. De que forma estamos processando num conjunto nessa evolução total. Mas, não fez tudo bem. O senhor tentou passar para a gente aí mais conhecimentos. De alguma maneira, alguma coisa. Você queria perguntar? A emancipação da alma, ou seja, o momento do sono, em que o senhor é uma espécie de convite. Você está ali para repousar, o seu corpo se desprende, o seu espírito se desprende do corpo, e você é levado a planos espirituais que você identifica como um mundo espiritual diferente desse que a gente está vivendo, muito mais evoluído, e você se percebe muito mais etéreo, e aí você, poxa, peraí, mas eu li, eu estudei, e eu consigo sentir essa diferença. Isso seria uma confirmação do que você viu, né? Ou, deixa eu ver assim, como eu vou dizer? Uma indução do seu pensamento. Isso. Você entrou em contato com aquela informação e aquela informação está te enganando, e você está sentindo aquilo que você entrou em contato com a informação. É o que eu quero dizer o seguinte: vivendo essa experiência, por exemplo, eu esses dias mesmo não foi a primeira vez, foi várias vezes, mas dessa vez eu tive era muito mais real, palpável, apesar de ser extremamente fluídico. Aí eu não tenho certeza, por exemplo, se eu fui para o nosso lar, mas eu sei que eu fui para um plano com um pai maravilhoso. Esse plano maravilhoso, não sei quem está me esperando que eu vou ter acesso a ele, mas eu tive essa visita. Tendo essa visita, quer dizer, é uma confirmação de, olha, esse plano existe, está vendo? Você leu, é aqui, é assim que funciona. Até a passagem, por exemplo, no sono você não consegue, então, eu desencarnei, que era isso, eu desencarnei, como é que foi, por que eu não senti a dor, por que eu não estou mais nem querendo saber do meu corpo, se eu quero ficar aqui mesmo, está ótimo aqui, então eu vou ficar por aqui. Então, isso seria uma confirmação, como você disse agora, seria uma coisa que já ficou fixada na mente, mas querendo dizer, uma coisa da tua mente, criada pela mente, mas que te dá tanta certeza que parece que é verdade. Você lembra como eu disse aqui, assim, não existe a necessidade de entender se isso é espiritual ou anímico, apenas que se saiba. Então, por exemplo, para você, o que significou ter ido lá? Você vai dizer assim, significou que é a prova de que lá existe, aquele lugar existe. Pronto, é o suficiente. Mas não, olha,
seguramente aquilo lá é coisa da minha cabeça. Então tá bom, pense assim. Quer dizer, na verdade, você está considerando que é anímico, que você que desenvolveu aquilo, que aquilo. Não. É assim que é para se entender. Não tem como a gente explicar para você se é espiritual. Não tem como. É como uma mensagem espírita, né? A gente dá aula no segundo ano, por algum acaso nós damos aula juntos no segundo ano, no sábado de manhã, e aí vem uma mensagem, aí o aluno, não sei se fui eu que escrevi, não importa quem foi que escreveu, escreva, o importante é a mensagem. Se foi o seu espírito animicamente, né, que mandou, ótimo, é uma mensagem, mas não foi um espírito superior, ótimo, então escreva a mensagem do mesmo jeito. Para nós não importa o fenômeno, que fenômeno, não precisa explicar quem foi que, importa a resposta, não é? O Kardec, quando ele pegava as respostas, que ele ia compilar os dados dele lá, quem foi que respondeu isso aqui? Foi um tal de Marcelo, rasga isso aí que isso aí não, peraí, deixa eu ver a resposta. Não, essa resposta realmente não é coerente com essa, então eu desconsidero, mas é coerente com essa, então eu considero. Entende? Quer dizer, a própria codificação foi feita dessa maneira. Então temos que usar o consenso sempre. Não tem resposta não, isso aqui é. Ninguém pode garantir isso aí para você. Mas você tem dentro do seu sentimento o que aconteceu. Só você pode explicar. Mais ou menos isso. Alguém mais? Não? Podemos encerrar? Deu um sorteiozinho aqui do livro. Você pôs seu nome lá? Não. Ótimo. Deixa eu pôr meu nome lá. Número 14. 14, Vitor Raimundo. Já. Você tem que ir. Número 8. Débora Praxedes. Não, mas é só aguardar. Ele vai psicografar uma mensagenzinha no livro, tá? Aí você pega com ele, tá bom? E a gente vai encerrar. Não, só um. Jogar. Peraí. Economicamente, nós vamos encerrar. E antes da gente encerrar, volta dizendo para vocês: semana que vem nós vamos estar continuando com o livro. Quem vem é Edmar Galvez, vai falar quanto à questão do destino, que não é exatamente continuação desse capítulo, mas que é continuação no livro. Não preciso dizer que estão todos convocados, aliás, convidados. Podem vir, inclusive, venha, Silvio, que eu acho que você vai perceber nuances interessantes nos pensamentos das outras pessoas que vieram. Também quero convidar vocês para o dia 11. No dia 11, nós estamos montando um seminário. Domingo, começa às 9 horas da manhã. Vem 2 psiquiatras, o Dr. Franklin e o Dr. Francisco Toro, na parte da manhã, falar sobre transtornos mentais, falar sobre tratamentos, falar sobre propostas de tratamento, identificação, como é que eu identifico as pessoas nessa situação. E na parte da tarde, a partir das 14 horas, nós vamos ter um psicólogo e um terapeuta holístico também tratando do mesmo assunto, a questão da psicologia, como é que eu uso a psicologia nesses transtornos, como é que tem tratamento holístico. E ao final disso nós vamos ter 2 representantes do Ismael, o presidente Terezinha e o vice Ivan, que vão falar as propostas do centro em relação a isso. Que tratamentos que a gente tem? Né? Eu venho aqui fazer um tratamento, eu peguei um A3. O que é A3? Eu peguei um T3E. O que é isso? Vamos tentar identificar que tipo de tratamento que às vezes a gente recebe em relação aos problemas que a gente tem. Será que eu tenho aquilo? Será que eu não tenho? Venha no dia 11, começa às 9 horas da manhã, a primeira parte, depois a segunda parte começa às 2 horas da tarde. Vai ser interessante. Eu acho que vai esclarecer um monte de coisas que às vezes a gente coloca na cabeça que tem algum problema. Será que eu tenho? Às vezes eu não tenho. E eu estou criando hipnoticamente dentro do meu inconsciente que eu tenho alguma coisa. Vocês estão também todos convidados para vir. Tudo bem? E para encerrar, nós vamos fechando nossos olhos de novo, entrando em contato com aqueles amigos espirituais do nosso orbe e de outros orbes, porque Jesus não está aqui fisicamente e talvez nem perispiritualmente, mas o pensamento é capaz de romper distância e nós somos capazes, com o nosso pensamento, de chegarmos
até Deus, um estágio ainda superior a Jesus, muito superior a Jesus. Então nós vamos usar esse nosso pensamento para ir em contato com o Mestre, em contato com Kardec, em contato com os espíritos amigos que estão conosco desde o começo, em contato com os outros espíritos que vieram hoje ouvir, que foi exposto. Vamos vibrando paz e amor pela nossa humanidade. Dor e sofrimento existem com propósito, existem e tem um porquê, mas isso não significa que nós vamos e precisamos ficar eternamente nesse estágio. Precisamos angariar da dor, do sofrimento, os ensinamentos necessários para galgarmos novos espaços psíquicos internos, galgarmos novos degraus na evolução. Precisamos da dor para recompor estruturas mentais que nós danificamos ao longo das encarnações. Então vamos vibrar paz e amor para nós, para esses espíritos necessitados, para nossos parentes, para aqueles que nos consideram inimigos ou adversários, para todos aqueles que se encontram doentes de alguma forma, nos hospitais, ou por conta da decrepitude da idade, doentes da alma, em presídios, por aqueles que já desencarnaram, sejam parentes nossos ou por conta de ontem finados, a todos os que desencarnaram em nosso órbito. Vamos vibrando pelos suicidas, pelas pessoas que passam por dificuldades psicológicas, solidão, falta de amor, falta de ânimo, síndrome do pânico. E vamos vibrando em favor de várias situações que nós não temos conhecimento, mas que a espiritualidade melhor do que nós sabe o que fazer com essa energia que estamos doando. Mestre amigo, permita-nos agradecer a oportunidade de hoje estarmos aqui, com o teu amparo, com a luz que Kardec nos trouxe dos Espíritos há mais de 150 anos, que Leon Denis transformou no livro, que o Silvio leu e trouxe as explicações de hoje. Que ao sairmos daqui, sejamos capazes de reter as informações que nos foram passadas e distribuí-las como semeadores. Que ainda que a nossa semente seja tão pequenina quanto a da mostarda, renda frutos. 30, 60 ou 100 por um, dependendo dos nossos esforços e dos terrenos do coração de quem recebemos. Que assim seja.